Olá, amigo, seja bem-vindo ao canal. Este é o segundo tema da nossa série de estudos do Apocalipse, Revelações de Esperança. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu convido você a acessar o link deste vídeo aqui na descrição e que você possa se inscrever em nosso canal, curtir os nossos vídeos. Se você se sentir abençoado e gostar do assunto aqui explanado, você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso a ele e ative a notificação, que é esse sininho que aparece para você, para que você possa receber a notificação quando o nosso canal incluir vídeos novos, ok? Então agora nós vamos dar início ao estudo deste segundo tema, que tem como título O Verdadeiro Herói. Antes de começarmos propriamente o estudo, gostaria de convidar você para que possamos fazer uma breve oração pedindo a orientação do Espírito Santo sobre este estudo. Querido bom Deus, Pai que estás nos céus, nós agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de estudar a Sua Palavra, que agora, nesses momentos que se seguem, o Senhor abençoe a cada um de nós que estamos aprendendo um pouquinho mais a respeito da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo trabalhe na mente e no coração de cada um dos ouvintes, para que eles possam compreender as Tuas verdades reveladas neste livro. Isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, nosso segundo tema, o verdadeiro herói. Você já deve ter ouvido falar no mundo secular que nós vivemos, os conceitos e tipos de heróis que são considerados pela nossa sociedade. Nós temos aí, em um estádio, as pessoas gritam o nome de um jogador habilidoso de futebol, jovens se acampam até vários dias esperando que a bilheteria se abra para comprar o ingresso da apresentação de uma estrela musical. Um carismático líder religioso, ele é rodeado por pessoas que tentam tocá-lo para ver se algo sobrenatural possa acontecer. Esses são alguns tipos de ídolos do mundo que nós vivemos. São gentes mortais como eu e você, cujo carisma atrai a admiração de muitos, porém não podem salvar ninguém da morte eterna. O livro do Apocalipse, ele apresenta o verdadeiro herói da humanidade, aquele que é o único capaz de trazer a paz, o consolo, a esperança e a salvação para o mundo que está perdido. Ele é todo-poderoso, fiel e eterno. Venceu a morte e viverá para todo sempre. E aí convido você a, neste estudo, conhecer o verdadeiro herói que deseja conquistar grandes vitórias para você. Você está preparado? Então eu convido você para, junto comigo, aprendermos um pouquinho mais a respeito deste verdadeiro herói. Segundo a palavra de Deus, quem é o centro da revelação do Apocalipse? E aí nós vamos ao livro do Apocalipse, no capítulo 1, verso 1, e nós encontramos a seguinte resposta: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, qual é a pessoa que é o centro da revelação no Apocalipse? A própria introdução do livro de Apocalipse já nos revela quem é esta pessoa central do livro do Apocalipse.
que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O interessante é que você vai perceber, estudando o livro do Apocalipse, que Jesus ele é identificado por 38 nomes e títulos diferentes apenas no livro do Apocalipse. Nos primeiros 3 capítulos, o nome dele é mencionado 137 vezes. E em todo o livro existem cerca de 250 referências ao nome de Jesus Cristo, ou seja, não cita diretamente o nome Jesus Cristo, mas colocam atribuições que fazem-nos saber que está se referindo a Jesus Cristo. E no decorrer desse estudo você vai perceber algumas dessas referências que o livro do Apocalipse faz indiretamente ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quais são as características de Jesus descritas no livro do Apocalipse? E aí a gente vai lá no verso 13 ao 18, já que estamos ainda falando no capítulo 1. E aí Apocalipse 13, capítulo 1, verso 13 ao 18, nos diz o seguinte: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a bronze polido, como se estivesse sido refinado em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte sobre o inferno. Então, quais são as alternativas corretas das características que o livro do Apocalipse, no capítulo 1, de 13 a 18, referem-se a Jesus? Então, aqui refere-se a Cristo como as suas características, que usa uma roupa comprida, tem os cabelos brancos como a lã, voz como de muitas águas e o rosto brilhante como o sol. Note que nós iremos, no decorrer desses estudos, voltando e trazendo alguns significados dessas características que é atribuída a Jesus Cristo. Então, quando João ele apresenta Cristo nos mesmos termos em que Deus é descrito no Antigo Testamento. Então, as prerrogativas de Deus são atribuídas a Jesus Cristo. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e a sua voz era como o som de muitas águas. E é descrito como o primeiro e o último, e o Deus vivo. Isso tudo nós encontramos no Antigo Testamento, em vários livros, referindo-se essas mesmas características ao próprio Deus. O que deixou o escritor de Apocalipse angustiado? Quando João estava escrevendo nas revelações de Jesus Cristo, ele ficou triste e angustiado. Por qual motivo isso ocorreu? Está lá em Apocalipse capítulo 5, de 1 a 4. E aí na minha Bíblia, leio da seguinte maneira: Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele.
E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, o motivo da angústia do apóstolo João era porque ele viu que ninguém fora digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Então, nos próximos estudos, nós vamos começar a falar sobre esse livro e sobre os 7 selos e o que cada selo significa e representa. João ele viu o livro selado com 7 selos que simboliza todo o destino da humanidade nas mãos de Deus. O profeta chorou por saber que ninguém podia abrir nem mesmo olhar para aquele livro até que ele viu o Cordeiro de Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 5, os versos 5 e 6, que são os próximos 2 versos do texto que nós acabamos de ver. Quem na Bíblia é chamado de o Cordeiro? Que nós vimos aqui em Apocalipse capítulo 5, verso 5 e no verso 6, principalmente no verso 6, que fala sobre o Cordeiro como tendo sido morto. Então, em João, no capítulo 1, verso 29, João, que é o mesmo autor do livro de Apocalipse, é o mesmo autor do livro do Evangelho de João. Então ele relata: no dia seguinte, João viu a Jesus. E esse João aqui que está descrito no capítulo 1, 29, não é o mesmo João autor do livro, mas sim João Batista, que era primo de Jesus. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, segundo a própria palavra de Deus, quem é o Cordeiro? É o próprio Jesus Cristo. E quando João Batista proferiu essa exclamação, essa afirmação, para aquela multidão que estava junto ao Rio Jordão, ouvindo João Batista pregar e sendo batizado por eles, porque estavam se convertendo já, porque João Batista era aquele que iria prenunciar a vinda de Cristo, preparar os caminhos, assim como no Antigo Testamento tem a profecia disso, que viria como no espírito de Elias, mas não é um Elias reencarnado, mas é aquele que preparava o caminho para o Redentor do mundo. Quando ele expressou essa afirmativa, que Cristo era o Cordeiro de Deus, todos aqueles que estavam junto a ele compreenderam exatamente o que João estava dizendo, porque para o Israel antigo, a expressão do Cordeiro que tira o pecado era muito conhecida e muito familiarizada na sua cultura, porque Deus havia dado a Moisés lá no deserto, ainda antes de o povo chegar à terra prometida, no seu êxodo do Egito para a terra prometida, nos 40 anos que eles ficaram devagando no deserto, Deus deu a sua lei cerimonial a Moisés no Monte Sinai. E essa lei, ela seria uma figura do que iria acontecer. Então, o povo ele conhecia que o Cordeiro era o símbolo representativo do que Cristo futuramente viria a fazer. Então, no Antigo Testamento, no Antigo Israel, todos, sem exceção, eles confessavam seus pecados sobre a cabeça do Cordeiro, e o Cordeiro era sacrificado, e o sangue aspergido no altar do tabernáculo, que também foi dado por Deus no Monte Sinai, como uma cópia fiel do que está no céu, no santuário celestial. E nós iremos chegar nesse assunto também mais à frente. Então, esse ritual representava
o que Cristo viria a fazer. Então, quando João Batista exclamou que Jesus era o Cordeiro de Deus, o povo entendeu que ele estava se referindo, que aquele homem para quem João apontava e dizia que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava se referindo ao Messias, ao Cristo prometido nas Escrituras que viria para libertar a raça humana do pecado. Então, ao longo de todo o período do Antigo Testamento, os cordeiros foram sacrificados simbolizando o único e verdadeiro sacrifício que seria feito por Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Quem foi o único ser do universo considerado digno de abrir o livro selado? Agora nós vamos falar aqui um pouquinho, continuando no capítulo 5, agora os versos 7 a 10, que diz assim: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, quem foi o único digno de abrir o misterioso livro selado? Segundo Apocalipse 5, somente Jesus ele é apto para julgar quem será salvo e quem vai se perder. E ele adquiriu esse direito de abrir o livro selado através do seu sacrifício que ele fez pela raça. Então, olha só, a morte e ressurreição de Jesus garante que ele é capaz de ter nas suas mãos a soberania do mundo. E segundo Apocalipse capítulo 5, somente Jesus é apto para julgar quem será salvo e quem vai se perder. É necessário que entreguemos a ele a nossa vida. Só Jesus pode nos limpar do pecado, como diz 1 João 1,9. Na verdade, abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, verso 12. É por isso que em Apocalipse capítulo 5, João chorava sem consolo e sem nenhuma esperança, até que apareceu Jesus. E também é explicado porque os 24 anciãos exclamaram com regozijo quando Jesus interveio em favor daqueles pelos quais ele morreu. E aí eu chamo a sua atenção que no verso 9 traz uma referência muito clara, que diz assim: Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, o sacrifício de Jesus, ele foi por todos os seres humanos. Como o próprio Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, ele afirma: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o sacrifício de Jesus não foi apenas para os judeus ou apenas para os crentes. Jesus morreu por toda a raça humana. Todo aquele que crer em Jesus, confessar os seus pecados, for batizado e viver uma vida em restrita obediência a Deus, este será salvo. Por que Jesus teve que encarnar como ser humano? Para que nós pudéssemos ter o direito à vida eterna. Lá em Romanos capítulo 6, 23, diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então, por que Jesus precisou encarnar? Porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas esse dom, ele é gratuito em Cristo Jesus. Então, para que nós possamos receber a vida eterna, é em Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nós recebemos. E esse pecado, e esse salário do pecado que o apóstolo Paulo ele descreve aqui, não é essa morte momentânea que nós temos aqui, mas ele está se referindo à morte eterna. E Jesus, ele venceu a morte eterna. E por isso nós recebemos em Jesus Cristo a vida eterna. Porque o salário do pecado, a recompensa final na sua vida de pecado, se você não se arrepender, entregar a sua vida a Cristo através do batismo nas águas e viver uma vida de obediência a Ele, você não receberá a vida eterna. Nesse texto é descrita a morte eterna, a segunda morte, pois é contrastada com a vida eterna. O pecado paga seus escravos com a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Está lá em Ezequiel capítulo 18, verso 4. Assim, o dom gratuito é a vida eterna que foi perdida por Adão e Eva como consequência de sua transgressão. Quando entregamos completamente nosso coração ao Senhor Jesus Cristo, nós obtemos a vida eterna. É o que diz João capítulo 3,16, mencionado anteriormente. Então, qual foi a grande diferença entre a vida de Jesus e a dos demais seres humanos? Hebreus capítulo 4, verso 15, ele nos afirma: Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. A diferença de Cristo para nós, mesmo sendo seus servos, os seus seguidores, é de que, embora nós sejamos também todos os dias tentados de todas as maneiras e de todas as formas, Jesus também foi. Mas a diferença é que Jesus não pecou. E é por isso que, por ele não ter pecado, a recompensa dele é a vida eterna. E ele trocou conosco de posição. A vida que era merecida a ele entregou a nós. E a morte que nós merecemos por sermos pecadores, ele pagou sobre si na cruz do Calvário. Então, Cristo ele se compadece dos seres humanos porque sofreu em sua natureza humana, porém sem pecar. Ele sabia quais são as fraquezas da humanidade, porque sofreu o que sofremos. Por isso, sua vitória nos permite ser mais que vencedores, como Paulo afirma na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 37. Deus nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto sobre o pecado como sobre o seu salário, que é a morte. O que Jesus fez pelos seres humanos? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 3, Paulo ele afirma: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, o que Jesus fez por nós, seres humanos? Ele morreu pelos nossos pecados. Então, a recompensa que nós merecíamos receber por consequência da nossa vida pecaminosa, Cristo morreu em nosso lugar, literalmente. E é por essa morte que ele não merecia, mas morreu, que ele ressuscitou e venceu o pecado, a morte eterna. E é em nome de Jesus que Deus nos concede a graça e o sangue de Cristo nos purifica de toda a iniquidade, de toda a imundícia que há em nós. E é somente em Jesus Cristo que recebemos a vida eterna. Cristo ele recebeu sobre si a condenação do pecado, tornando-se nosso único e perfeito Salvador. Então não existe outro Salvador que não seja Jesus Cristo. É o que a palavra de Deus afirma para nós. O que nós devemos fazer em resposta ao sacrifício de Cristo? Olha que interessante. Jesus morreu
pelos nossos pecados. E agora o que nós devemos fazer em resposta ao sacrifício que ele fez por nós? Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a imundícia. O primeiro passo que nós precisamos fazer em resposta ao sacrifício de Jesus é nos arrependermos da nossa vida pecaminosa, da nossa velha vida, da nossa velha natureza. Então, quando nós nos arrependemos, o que nós devemos fazer é confessar a Ele, e somente a Ele, Jesus Cristo, os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar, e não somente nos perdoar, como também nos purificar de toda a injustiça que o pecado ocasiona à nossa vida. Quando confessamos nossos pecados, Deus está disposto a nos perdoar com base no sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. O bondoso amor de Deus aceita o pecador arrependido, perdoa seu pecado confessado e lhe permite que fique diante do Senhor com a vida perfeita de Cristo. Isso é a graça de Deus. No Apocalipse, qual é um dos títulos de Jesus? Olha que legal. Jesus ele é mencionado no Apocalipse como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com a sua vitória na cruz, ele reconquistou o território usurpado pelo inimigo, obtendo vitória completa sobre todo o mal. Glórias a Deus por isso. Portanto, Cristo é o nosso soberano no céu e na terra. Desde a sua ressurreição, o que Jesus ele faz no céu, segundo o que Paulo diz no livro aos Hebreus, capítulo 7, verso 25. Olha só que interessante o que Paulo fala em Hebreus, capítulo 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha que coisa magnífica. O que Jesus, depois da sua ressurreição e que foi elevado aos céus, o que ele faz por nós lá no céu? Ele pode definitivamente salvar todos aqueles que por meio de Jesus Cristo se aproximam a Deus. E Jesus vive sempre para interceder por nós. Hoje Jesus está no céu intercedendo em nosso favor. Quando você estuda o santuário terrestre, que é o modelo da cópia celestial, o sacerdote ele tinha essa função de interceder entre o povo e Deus, com o sangue do Cordeiro derramado no sacrifício para a remissão dos pecados. E aquele cordeirinho prefigurava Jesus Cristo. Então Jesus Cristo veio na primeira vinda como o sacrifício para resgatar a humanidade do pecado. E hoje ele está no céu, sendo o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós perante Deus. E quando ele voltar, ele não vai voltar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele já tirou o pecado do mundo, e todo aquele que nele crê. Ele não vai voltar como sacerdote, porque hoje ele faz esse papel lá no céu, diante de Deus, intercedendo por nós. A todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E é pelo seu sangue derramado na cruz que ele se apresenta diante de Deus como nosso sacerdote para interceder pelos nossos pecados. Quando ele voltar a segunda vez, ele vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com toda a honra e toda a glória que a ele é devida e merecida desde a fundação do mundo, desde o princípio da eternidade. Ele virá com todo poder e glória. No Apocalipse, o conflito entre Satanás e Jesus é descrito com muita intensidade. E essa batalha começou no céu e dirigiu-se para a terra, onde envolveu a humanidade. Aqui o diabo conseguiu disseminar a desobediência, provocando o pecado em todos. Está em Romanos capítulo 5, verso 12. Jesus veio a este mundo para reverter as obras de Satanás, derrotando-o e garantindo vitória a todo aquele que o aceitam como Senhor e Salvador.
Aqui está o segredo para a nossa vitória, para a nossa felicidade, para a nossa vida eterna. Aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E aí eu faço o apelo para você neste momento. Você entendeu que o personagem principal do Apocalipse é o Senhor Jesus Cristo? Você se compromete a conhecê-lo melhor e a permitir que ele seja também o centro da sua vida? Se você deseja isso, eu convido você neste momento a fechar os seus olhos aonde você estiver, a parar o que você estiver fazendo e elevarmos juntos uma prece ao nosso Deus. Soberano Deus, Pai que estás nos céus, nós agradecemos ao Senhor pela tua revelação, pela revelação de Jesus Cristo, que se revela a nós como nosso Senhor e Salvador. Ele veio como Cordeiro para remir a raça humana, para vencer a morte e nos conceder a vida eterna através do seu sacrifício. Neste momento, Senhor, reconhecemos que Jesus é o personagem principal, não somente do livro de Apocalipse, mas de todas as Escrituras. Do Gênesis ao Apocalipse, Jesus é o tema principal. E ele veio a este mundo para resgatar a raça caída, da qual nós fazemos parte. E nós queremos, Senhor, neste momento, reconhecer e pedir que o Teu Espírito Santo nos ajude a colocar Jesus Cristo como o centro de nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente e derrame as Tuas bênçãos abundantemente em nossa vida, converta o nosso coração e nos conceda a vida eterna em Cristo Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.